Boa noite, pessoal. Hoje eu convidei um amigo, um compadre, para falar um pouquinho para a gente da música, né? E apresentar ele também, né? Tá ok. Primeiramente, uma boa noite para quem está aqui presente e uma boa noite a você que está aí do outro lado da telinha. E eu recebi com muita honra o convite dele para falar um pouco do universo da música e como a música chegou na minha vida, como chegou a parte de composição, de letra. Não é isso, compadre? Isso. E então, isso aí começou lá para a década de 70, que eu conheci uma família lá paranaense e tal, tinha uns meninos que cantavam música sertaneja, e eu entrei no meio deles, e comecei a cantar com eles também e tal, e a gente se interessou muito na época, porque a música era a única coisa que tinha na época no rádio, a pilha, e eu convidei a minha irmã, a gente queria queria ser famoso também, igual os meninos na época lá. E convidei a minha irmã, nós começamos a querer compor uma letra de música, lá na década de 70 e tal. Em janeiro, fevereiro, lá em março. E nós compomos uma letra, escrever letrinha, sem importância nenhuma. Até que nós chegamos numa letrinha mais ou menos, tal, que eu comecei a cantar com os meninos. E aí começou a parte da gente se interessar como letrista, como fazer letra de música, como, né, na época tinha Lourenço Lorival, o Léo Cândido Robertinho, e daí tudo jovem. E aí vendo aquilo tudo, e eu que interessei muito, pensando, sonhando, né? Mas não dá certo, porque a gente morava na roça e aquilo não era grande coisa para nós, que nós não chegava a ter um rádio naquela época. Hoje está tudo fácil. Mas eu nunca desisti de querer gostar de cantar e tal, até chegar aqui no meu amigo Mário Correia, fizemos uma dupla e tal, e eu já tinha bastante letra de música, muitas. E até, inclusive, com ele que começou eu ter um pouquinho mais de força para querer escrever mais e mais, porque ele insistia, muitas vezes eu escrevia uma letra e não via a hora de trazer para ele que tinha paciência comigo, me ensinou como é que cantava, me ensinou muitas coisas. Tinha vezes que ainda passava 2, 3 horas aí com uma letra de música que eu escrevia, eu acabava de escrever, correndo lá, chegava aqui e já mostrava, não via a hora de mostrar para ele a música. E ele olhava assim, essa é boa, compadre, vamos tentar. E eu às vezes desanimava, ele insistia, e até que dava certo, até ele colocar melodia pra gente cantar. É isso, compadre? É isso aí. E então, a música Fala Pra Ela tem uma história? Tem, mas eu criei a história. Eu criei a história de um casalzinho, de 2 jovens, né, que se amavam, começaram... Sabe aquele romance lá do sitião mesmo, que um vizinho do outro e tal. Mas eu me coloquei lá no meio deles, na criação minha, na história do Falar Pra Ela. Aí eles ficaram aí na história, uns 3 anos ficaram noivos e tal, até que um dia esse moço pisou na bola com ela, com outra garota lá e tal. Ela não quis mais. E eu fui o mentor da história. Porque ele vinha me procurar, na história que eu criei, ele vinha na história falar comigo. Ô moço, ele encostava lá, na época era um variantão, ele encostava o variantão lá na frente da minha casa e falava, fala pra ela que eu ainda gosto dela, fala pra ela e tal. Aquele negócio ficou na minha cabeça. Como eu sou muito detalhista, eu peguei e comecei a pôr na cabeça. Ele parece que já estava falando a letra da música. Fala que eu ainda estou aqui e tal. Eu fui unindo. Um dia saiu o primeiro verso do Fala Pra Ela. E corri trazendo para você, não foi? Isso há 19 anos atrás, 17, 19 anos atrás. E demorou para que a gente cantasse ela. E inclusive quando ela ficou boa mesmo, era uma sementinha que já vinha germinando ali entre nós dois, que na época a gente era Renato e Rian. E começamos a fazer um pouquinho de sucesso no meio aqui na região nossa aqui. Então nós participamos de festivais e tal, ganhamos 2 vezes com essa música Fala Pra Ela. E eu me sentia muito importante, porque eu tinha muitas letras, mas a que menos eu não tinha tanto interesse por ela. O compadre, aí ele se interessou e falou, essa eu gostei, eu ia por ele porque ele que era o meu mestre.
que me alinhava, que me colocava a par daqui, falava que as minhas letras são bonitas, eu gostava e tal. Então eu ficava feliz, todo cheio de... Porque ele criou esse compositor aqui de letra de música. Ele, tudo eu devo a ele, por isso eu quero uma parceria com ele, assim, de compor para ele, se ele está entrando no ramo, quero dar os parabéns para ele, para que ele siga em frente, porque a sementinha foi plantada lá atrás, lá na década de 70, estava nascendo para ele. Porque eu ofereci as minhas músicas para muitos cantores amadores, mas eles queriam cantar Leonardo Zé Rico, queriam cantar Lourenço Olival, João Mineiro e Marciano, que já estava pronto e mastigado e estava no prato. Isso aí já era deles, que era profissional. Então eu acredito igual ele está fazendo agora, que é criar seu próprio estilo, né, de música, seu próprio estilo cantando coisas novas, que o povo já está cheio de tanta coisa que está aí, que já está pronto. Não adianta eu querer cantar um Tião Carreiro, se eu nunca vou ser Tião Carreiro. Você entendeu? Então eu acho assim, é começo, nunca é tarde. Eu bato palma para ele e te dou parabéns para ele, porque ele está começando uma coisa nova, o seu próprio estilo. Eu já sou fã dele. Você entendeu? Vocês que estão aí também vai curtir ele. Obrigado pelo elogio, compadre. E mais uma pergunta, o senhor pretende continuar compondo ainda as músicas? Nunca parei, nunca. Eu sempre, agora nessa pandemia que começou lá em 2021, só nesse, do 2021 até 2022, eu compus 64 letras de música. Não garanto que seja, que vai agradar todo mundo, mas a gente vai pegando com o tempo, é um universo que não tem fim. Não é quando eu quero escrever uma letra, não é quando eu quero, agora eu vou falar sobre um romance, vou falar sobre uma tragédia. Não, aquilo observo o que a pessoa está ali do meu lado, está falando, eu observo tudo. Depende do que a pessoa fala, eu já crio um verso, mas não é quando eu quero. Tem vezes que eu passo 15, 20 dias, não consigo nada, eu tenho que estar bem comigo mesmo, muitas vezes, para compor alguma coisa, para compor uma letra. Esses dias mesmo eu te contei, falei para ti esse domingo, sexta-feira passada, que eu fui no supermercado, pintou um versinho lá, eu corri, não sabia o que eu fazia, porque se passar eu não consigo mais. Aí eu corri no açougue do lado, peguei uma caneta piloto dele, se eu mostrei para você, e eu escrevi lá na hora, para poder eu dar sequência depois, porque ela vem às vezes de madrugada, eu andando na rua, eu trabalho aí num hotel e tal, vou lá no meio do mato e tal, eu já cheguei escrevendo em folha de mamona, com um pedacinho de pau, para mim, quantas músicas eu tenho e provo para muita gente que está lá na minha casa, tudo os canhotos que eu comecei a escrever, os pedacinhos, muitas vezes eu tô sem inspiração, eu vou lá no meu balainho lá, sabe? Procurar lá versinhos que eu não consegui dar sequência. Às vezes era a hora que eu tinha que escrever, completar uma letra. Compadre, eu agradeço, viu? Agradeço muito a presença de você aqui, né? Contou todas essas histórias. E meus parabéns, né? De você continuar compondo aí e servindo a gente. Eu espero e tenho certeza que você é aquilo que você gosta. Sabe, a música está no teu sangue, igual em mim. A letra está no meu sangue. Você me ensinou a cantar, então isso ficou para mim para sempre. Eu sou teu fã mesmo e tenho certeza que você está no caminho certo. Vai firme. Eu tenho música para te manter a quanto você quiser. O que eu escrever daqui para frente, o que eu tenho lá, nós vamos selecionar. E eu quero ser seu compositor e torcer para que você vença. E eu faço por amor, nem tudo por dinheiro, por amor à música. E dou um conselho a vocês aí que está do outro lado, que pretende ser famoso, que sonha em ser um artista, faça seu próprio trabalho. Cria a tua própria música. O seu jeitão pode ser desajeitado, mas lute por algo que você construiu. Não comer o prato que já está pronto do Zé Rico, do Léo Coelho, do Robertinho, do Roberto Carlos. Cria seu próprio Roberto Carlos, cria seu próprio Zé Rico. Seja você, não queira seja João Mineiro e Marciano, não queira que você vai ser, que aquele já é prato feito. A turma já está comendo faz tempo. E você que está no caminho certo. Cria seu próprio prato, que o outro vai ter que comer no seu prato para você vencer. Muito bem. Então é isso aí, pessoal. Valeu muito.
convite que eu fiz para ele, veio, aceitou, falou dele, falou da música. Isso, eu tenho coisas novas aí. E o meu nome é Silvio Santos Leopoldino, de nascimento, registrado em Carmo da Cachoeira, Minas Gerais, tá ok? Então, eu tenho orgulho, uma honra de ser um compositor do meu amigo aqui, meu parceiro, meu irmãozão aqui. Isso, e garanto para vocês que ele estará e vai vencer e vai estar no caminho certo. Então, ótima semana para todos, boa sorte a você, meus parabéns. Obrigado. Okay? Conte comigo, que eu vou continuar escrevendo mais ainda, e mais, e vou estar contigo. Tá ok? Muito obrigado. Obrigado, pessoal.